Bem-vindos então a mais um momento do MPL, Movimento Portugal Livre. Como devem calcular, o que nos traz hoje são as eleições que tivemos agora em domingo, as legislativas de 2019, e tudo o que tem sido dito ainda nessa noite e na segunda-feira, nomeadamente no programa Prós e Contras que deu segunda à noite. E qual é a situação? Um ataque cerrado ao Partido Chega. Um ataque cerradíssimo, amedrontando a população portuguesa, tentando amedrontar. Eu digo tentando porque, felizmente, a população portuguesa, através das redes sociais, já vai tendo muito mais informação e já não se deixa manipular e enganar. Mas continua, a estratégia continua, dizendo que vem aí o papão da extrema-direita. Importa referir o seguinte. Primeiro caso muito concreto. A Constituição, porque muita gente não sabe, e a comunicação social e os partidos políticos do regime jogam muito com o desconhecimento das pessoas. A Constituição da República Portuguesa proíbe completamente a existência de partidos de extrema-direita. Permite partidos de extrema-esquerda. Temos lá o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, o Livre e, obviamente, o Partido Socialista, porque é este o posicionamento neste momento que o Partido Socialista tem. Portanto, permite partidos de extrema-esquerda. E importa dizer, o que é esta história de partidos de extrema-esquerda? São partidos de inspiração marxista. Isto é, Karl Marx dizia e afirmava que não era minimamente a favor da democracia. Porquê que Karl Marx dizia isto? Porque Karl Marx dizia que não acreditava na democracia, porque a democracia era uma forma de perpetuar o poder da burguesia sobre o proletariado e, portanto, não era a solução. A solução era claramente a revolução e o mais violenta possível, e ele diz isto de uma forma muito clara, e por isso que Lenin e todos os partidos onde se implementou os regimes socialistas comunistas utilizaram a violência extrema e ainda utilizam, como é o caso da Venezuela. Pronto, este é um pequeno detalhe para vocês perceberem porque é que nós chamamos extrema-esquerda a estes partidos, todos eles são de inspiração marxista. E em relação à extrema-direita, não pode existir porque a própria Constituição não permite. Ou seja, o Tribunal Constitucional, quando permitiu a existência do Partido Chega, é porque verificou que em nada este partido era partido de extrema-direita. Caso contrário, não tinha autorizado a existência do partido. Portanto, meus caros, isto é factual e é assim que as coisas funcionam. E agora, claro, estão todos a dizer, bom, mas as pessoas dizem, a comunicação social está farta de dizer, todos os fazedores de opinião, ou seja, aqueles que andam a comentar na televisão e os próprios jornalistas, o que é curioso é que hoje o jornalista não é um profissional que dá informação. Hoje o jornalista fabrica informação, manipula informação e transmite uma informação completamente fraudulenta. E é o que nós estamos a assistir. Agora vocês perguntam assim, bom, então e porquê que isto se faz? Isto é uma estratégia. Decorem outro nome. António Gramsci. António Gramsci é o grande teórico, sem dúvida, fundador do Partido Comunista de Itália, e que foi o homem mais inteligente, muito mais inteligente, obviamente, que Karl Marx, e nada tem a ver com as bestas de Lenin ou de Stalin, etc. Então, enquanto que Lenin foi, digamos, o teórico dos golpes de Estado, e todos os golpes de Estado, portanto, seguiram um pouco a estratégia de Lenin, António Gramsci é, sem dúvida, o grande teórico da chamada programação neurolinguística. Ele vai defender e vai desenvolver uma teoria extremamente perigosa e que hoje um dos partidos que mais utiliza essa estratégia é o Bloco de Esquerda e o Partido Livre, em que há um discurso subtil, penetrante e, por isso, extremamente perigoso. Reparem no tom, um exemplo muito concreto, o tom cândido que Catarina Martins tem. Portanto, tenta ser, com aquela postura muito teatral, porque ela é formada em teatro, a formação dela é teatro, como sabem, e, portanto, para ser penetrante, um tom subtil. E ainda ontem, no programa dos prós e contras, também verificamos a postura de morte d'água, muito segura de si, também muito subtil no seu discurso, mas isto é escola, é a cartilha. E porquê? Porque eles vão dizendo as coisas de maneira sedutora. Eu costumo dizer que a revolução gramsciana é a sedução e a revolução de Lenin é o estupro, ou seja, a violação. E, portanto, o que é que faz a esquerda? A extrema-esquerda, eles primeiro seduzem o povo, para depois subjugar completamente o povo. Foi o que aconteceu por todos os países onde se instalou o marxismo, o comunismo, o socialismo, e o melhor exemplo que temos mais recentemente
é claramente a questão da Venezuela. E vamos voltar a esta questão da extrema-direita. Então, mas e porquê que se diz extrema-direita? Aliás, porquê que chama também extrema-direita a Bolsonaro? Porquê que chamam extrema-direita a Trump? Porquê que chamam extrema-direita ao Vox de Espanha? Tudo isto, António Gramsci dizia uma coisa muito interessante. Nós temos que ocupar o lugar da social-democracia, que é a esquerda, dando o rótulo de direita. E isto vai anular por completo a verdadeira direita, ou seja, a direita genuína. Porque a partir do momento em que nós damos a um partido de esquerda o rótulo de direita, todo o posicionamento ideológico à direita desse partido, obviamente, só pode ter o rótulo de extrema-direita. E isto vem de quem? Porque nós tivemos Fernando Lassalle. Fernando Lassalle era um contemporâneo de Karl Marx, afastou-se de Karl Marx porque, ao contrário de Karl Marx, Fernando Lassalle não era a favor da violência e acreditava na democracia. Então, ele afasta-se. Em 1860, 101, 102, ele é o grande fundador da social-democracia. Aliás, que o próprio Sá Carneiro, em 1974, a 30 de novembro, deu uma entrevista no Século Ilustrado, veio dizer uma coisa muito interessante. Ele dizia que a social-democracia é o socialismo. Portanto, a social-democracia é o socialismo democrático em marcha. Isto é uma das frases de Sá Carneiro, e bem, e é uma verdade. Portanto, a social-democracia é um partido de esquerda. O que é que fez aqui o Partido Comunista e os socialistas logo no pós-25 de Abril? Aplicaram esta técnica, esta cartilha de António Gramsci, como o Bloco de Esquerda depois e todos os partidos que vieram fundar o Bloco de Esquerda e que também existem praticamente desde o 25 de Abril, que é, então, dar o rótulo de direita ao PSD para anular por completo o posicionamento da verdadeira direita, da direita genuína. E nós levamos mais de 45 anos para finalmente haver pessoas e haver um líder, que é o professor André Ventura, com coragem de se assumir como direita. Mas agora é claro, quando se dá e quando se deu durante 45 anos o rótulo de direita ao PSD, obviamente que é muito fácil e a coisa estava muito bem feita para que o partido Chega tivesse o rótulo de extrema-direita. Mas eu espero que, em relação a isto, a coisa fique também muito clara. Agora reparem a perigosidade de tudo isto. É que o que nós assistimos, para além de estarmos a assistir a este ataque cerrado com profundas mentiras em relação aos rótulos que dão. E porquê que se dá um rótulo também? É uma estratégia muito da extrema-esquerda. A esquerda, ao dar rótulos de fascista, de homofóbico, islamofóbico, etc., quer diminuir intelectualmente o adversário, diminuindo intelectualmente, portanto, acaba por dar uma sensação em relação a quem está a assistir ao debate, uma ideia que o outro indivíduo, por ser exatamente da extrema-direita, por ser homofóbico, islamofóbico, etc., coitado, é um reacionário, é um retrógrada. Portanto, esta é a ideia, é isto que eles fazem, sistematicamente dando um rótulo. Agora, o que eu estava a dizer, porquê que tudo isto é perigoso? É porque nós temos, ao contrário, o que é incrível é que Portugal anda sempre em ciclos contrários em relação ao resto do mundo ocidental. Felizmente, por toda a Europa, as pessoas estão a despertar para esta fraude, até porque a Europa está-se a afundar década após década. E o que é que acontece? Nós, em Portugal, temos a extrema-esquerda a dominar completamente o Parlamento, e eu sugeria que vocês procurassem este livro. Procurem. São cerca de 1000 páginas. É um livro técnico. Isto é um livro técnico. Portanto, não é, digamos, um romance, não é nada. Onde é um livro técnico de história que mostra as atrocidades do comunismo. Por isso é que se chama O Livro Negro do Comunismo. Surgiu esta excelente obra após a queda do Muro de Berlim. E o que é curioso é que tudo isto foi branqueado claramente com uma ajuda da comunicação social. E nós temos neste momento, então, a extrema-esquerda no Parlamento, e vocês nunca, absolutamente nunca, ouvem um jornalista a referir-se, como se refere ao Partido Chega, que não corresponde à verdade como partido de extrema-direita, como já expliquei, de uma forma, acho, clara, mas nunca ouviram os jornalistas a referirem-se ao Bloco de Esquerda, ao Partido Livre, ou então ao Partido Comunista e agora ao Partido Socialista como extrema-esquerda.
estejam atentos a tudo isto. Mas nós, de certeza absoluta, o MPL vai... Eu vou repetir isto muitas das vezes. Aliás, pediram-me para que tivesse este tipo de intervenção, para que explicasse um pouco e desmistificar e desmontar esta estratégia da extrema-esquerda. Portanto, estejam atentos e vamos agora à luta. E parabéns ao Partido Chega pela excelente vitória. Em 5 meses conseguiram aquilo que ninguém tinha conseguido em 45 anos de democracia, e tenham orgulho em ser a direita genuína, tenham orgulho em representar os cristãos deste país que estão totalmente ao abandono, e espero que a Igreja Católica deixe de ser cobarde e que finalmente venha ao terreiro também defender os seus irmãos portugueses. Obrigado.